O mundo pós-guerra. O mundo pós-guerra é marcado por várias características, entre as quais se destacam a nova divisão com a questão multipolar, o neoliberalismo, a globalização e os blocos econômicos. Ordem mundial da Guerra Fria. Para entender a ordem mundial atual, é necessário recordar a velha ordem mundial, no período de 1945 a 1989, marcada pela Guerra Fria entre o socialismo soviético e o capitalismo estadunidense, sendo o mundo bipolar ou dualista. Nessa ordem, a divisão do mundo era países do primeiro mundo ou desenvolvidos, marcados pela industrialização clássica, primeira e segunda revoluções industriais, e por elevado nível de vida, com baixas taxas de natalidade e mortalidade. Alguns exemplos são os Estados Unidos da América, Japão e Alemanha Ocidental. Outra divisão eram os países do segundo mundo ou socialistas planificados, marcados pelo controle estadual na economia e por regimes autoritários. Alguns exemplos são a União Soviética, Cuba, Polônia, China e Alemanha Oriental. E a terceira divisão são os países do terceiro mundo, ou subdesenvolvidos, marcados pela colonização e exploração no início do capitalismo, predominando elevadas taxas de natalidade e mortalidade. Exemplos são o nosso próprio Brasil, o Paraguai, a África do Sul, Índia e a Arábia Saudita. Ordem mundial pós-guerra. Para entender o mundo moderno e prever as tendências econômicas, é importante aprofundar o conhecimento sobre as características principais dessa nova ordem. A nova ordem mundial estabeleceu-se a partir da crise do socialismo real, segundo o mundo, que teve como ápice a queda do Muro de Berlim e a unificação das Alemanhas sob a economia capitalista de mercado, e a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em 15 novos países que passaram, então, por um processo de transição para o capitalismo. Esses acontecimentos cruciais ao Segundo Mundo representam o momento de transição do socialismo real, representado pelo Estado totalitário e pela economia planificada, para a economia capitalista em quase todos os países socialistas. Desaparece, portanto, a estrutura bipolar da Ordem da Guerra Fria e inicia-se uma nova ordem sob a hegemonia do capitalismo. Nesse mundo pós-Guerra Fria, surge uma famosa polêmica: mundo monopolar ou multipolar. Observando a charge, o Tio Sam, símbolo do American Way of Life, reforça a polêmica. A ordem pós-Guerra Fria é monopolar, para aqueles que acreditam na supremacia militar, ou seja, os Estados Unidos como superpotência militar única e, portanto, hegemônica. A argumentação ganha força após os atentados de 11 de setembro de 2001. Ladies and gentlemen, we got him. Quando os Estados Unidos atacaram o Afeganistão em 2001 a 2002 e o Iraque em 2003, alegando uma ofensa contra o terrorismo mundial. Para a maioria dos intelectuais, a ordem pós-Guerra Fria é multipolar, tomando como referência o fator econômico, enfatizando três grandes centros de poder: Estados Unidos, Japão e União Europeia. A argumentação reforça-se com o argumento da participação da China no comércio atual. Observa-se neste mapa a nova divisão do mundo em Norte rico e Sul pobre. O mapa representa a divisão econômica do espaço mundial pós-Guerra Fria. Ele mostra uma proposta de divisão do mundo de acordo com a nova ordem mundial. O Norte formado pelos países ricos ou desenvolvidos e o Sul composto de nações pobres ou subdesenvolvidas. Essa proposta não obedece a um critério de posição geográfica, pois cartograficamente a divisão do hemisfério feita pela linha do Equador não é levada em conta. O Bloco Norte caracteriza-se pela predominância de países industrializados, com elevada urbanização, elevado produto interno bruto e condições de vida da população. Já o Bloco Sul seria composto de nações mais pobres, em sua maior parte não industrializadas, com baixa urbanização e base econômica agromineradora. Dentro desse grupo, podemos destacar algumas subdivisões, isto é, países industrializados, países agromineradores e países marginalizados ou excluídos.